Paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite para todos os nossos amados. Hoje nós estaremos realizando a nossa live de número 73. Nesse dia 11 de agosto de 2021, nós queremos então já deixarmos aqui para os nossos irmãos uma saudação calorosa, desejando que o Senhor abençoe grandemente, não é? Grandemente a vida de cada um de vocês. Neste início, eu já vou pedir aos irmãos que cliquem aí no aviãozinho e esteja direcionando um convite, não é? Desta nossa live para os seus contatos, a fim de que a gente consiga alcançar um grupo maior de irmãos, haja vista que hoje nós estaremos encerrando esta temática relacionada às perguntas escatológicas. Nós temos aqui aproximadamente 12 perguntas que na verdade elas se agrupam porque os temas são bem próximos. E aí nós estaremos iniciando na próxima live, que será de número 74, sobre a temática de perguntas bíblicas, não é? Então, será com certeza um grande fechamento nesta oportunidade. Eu quero já apresentar aqui para os irmãos o pastor Moisés Cecílio, esse moço que está aqui comigo, um amigo, parceiro, companheiro nosso, que é da cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Ele todo ano vem para estar conosco aqui em Apucarana, nesta época. Haja vista que o ano passado, por causa da pandemia, não foi possível o deslocamento, nem dele para estar aqui, nem nosso para estar com ele lá. E agora foi possível, então ele veio para estar com a gente aqui. E certamente vai ser uma bênção. Ele já estará com a oportunidade na sequência para estarmos fazendo uma leitura bíblica. Os irmãos me permitam, eu vou convidar aqui o pastor Ciro, para que a gente já esteja formado aqui o nosso grupo completo para a live de hoje. Eu vou estar apresentando os irmãos que estão hoje conosco aqui, além do pastor Moisés Cecílio, que é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade carioca de Silva Jardim. Carioca como está, não é? Não que seja, mas como está o pastor Ciro Zibordi, que já está conosco na live hoje. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte as bênçãos, plantação. Pastor Hércules, só um minutinho. Ô filha, enche tudo para mim, filha, tá em cima. Aí, ó, é isso aí. Põe água no copo desculpa, aí, filha. Tem que pôr água no copo, senão Deus o homem não um aguenta. copo de água. Deus abençoe. Pastor Hércules, em primeiro lugar, parabéns aí, viu? Que Deus... Amém. Tá chegando bem meu som aí? Tá ótimo, tá jóia. E eu quero parabenizar também o pastor Moisés Cecílio pela grande vitória que ele conseguiu naquele caso lá no Paraguai que ele estava resolvendo. E está de parabéns aí. E Deus abençoe. Pastor Moisés Cecílio, nosso grande amigo. Prazer revê-lo, ainda que seja pela live. Ele vem, sempre vem, né, para passar esses dias com a gente aqui. E vamos estar juntos por esses dias. Vamos dar uma caminhada aqui por Apucarana. Fazer umas compras. Ele vai distribuir uns folhetos aí, uns folhetos de 50, uns folhetos de 100, uns folhetos de 200, entendeu? Vai ser uma distribuição farta de folhetos aí no comércio de Apucarana. Maravilha. Tá ótimo, então. Eu vou aproveitar aqui também, pastor Ciro, para apresentar o presbítero irmão Anderson. Faz favor, o Bruno tá ali. Esse moço que está aqui com a gente, esse é o presbítero Anderson, que também auxilia a obra de Deus lá na igreja em Silva Jardim, junto com o pastor Moisés Cecílio. Ele está bem feliz. Início? Sim, pode falar, pastor. Ele está bem feliz. Acho que ele participou da vitória do pastor Moisés também, né? Com certeza. Maravilha. Nós vamos então, pastor, nós vamos dar aqui a oportunidade ao pastor Moisés. Ele vai estar fazendo a leitura de um texto bíblico. Aí o irmão Anderson vai estar orando e nós vamos iniciar aqui com a pergunta do nosso companheiro Filme Costa 66 Bible. Olha aí que chique. Vamos lá, pastor Moisés. Meus irmãos e amigos, eu quero com muita alegria cumprimentar o pastor Ciro, cumprimentar aqui o pastor Hércules, o aniversariante de hoje, né? Glória a Deus, para a glória de Deus. Live abençoada hoje. Live abençoada, né? E cumprimentar aí o irmão Anderson, cumprimentar ao Bruno e todos os irmãos que estão aí conosco e aqueles que estão chegando também. Quero compartilhar uma leitura bíblica em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 15, 16, 17
e 18, que diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Maravilha, o irmão Anderson, presbítero da igreja lá de Silva Jardim, vai estar orando, não é? Juntamente com todos nós nesse início de live. Eu quero aqui aproveitar, fazer um pedido. Nós temos um funcionário nosso aqui, conhecidos irmãos, que é o presbítero Márcio Jardim, e agora à tarde os familiares entraram em contato com ele para que ele se dirigisse lá para a cidade onde o pai dele está hospitalizado, haja vista que a enfermidade do pai dele se agravou, né? Então os médicos chamaram a família para estar reunida. Então o momento certamente não é bom, mas nós vamos orar a Deus, porque Deus pode fazer coisas maravilhosas, né? Inclusive salvar a vida do pai do Márcio, porque ele ainda não professa a fé em Jesus Cristo. Então nós estamos confiantes que Deus pode fazer uma obra completa, salvando a vida dele e também dando saúde. Irmão Anderson, com a oportunidade para estar orando. Amém. Eu quero vos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus, amantíssimo, eterno, glorioso Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem cuidado, ó Pai, de todas as coisas. Amém. Nós queremos, ó Pai, te entregar em tuas mãos essa live, onde estiver, ó Deus, uma vida, ó Pai, ouvinte dessas palavras, ó Deus, que está sendo proferida aqui nessa noite. Deus, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha continuar abençoando esse curso, ao pastor Hércules, ao pastor Ciro, ó Deus, continua, ó Pai, esclarecendo a tua palavra, ó Pai, sobre os nossos corações. Aleluia. Nós também queremos, ó Pai, te entregar os pedidos de orações em tuas mãos, ó Deus, o Pai do Márcio. Deus, entra com providência, aonde ele estiver, Deus, que o Senhor possa visitar. O teu nome tem poder, o teu nome tem poder para desfazer todas as obras do mal. Entre com providência. Nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos, porque cremos e confiamos no teu poder. Entregamos, ó Pai, essa live em tuas mãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Enquanto nós estávamos aqui orando, me veio também a lembrança de um moço por nome André, que é irmão de um funcionário também aqui do CETAD, que é o Mateus, e nós então, ao final, estaremos orando pela vida dele. Ele passou a ter problemas renais graves e vai iniciar o processo de hemodiálise, é um rapaz novo ainda, mas nós vamos orar a Deus ao final da live para que o Senhor também abençoe a sua vida. Vamos lá então, meu pastor. Eu disse aos irmãos que nós temos aqui, são 12 ou 13 perguntas, porém elas se agrupam, muitas se agrupam, não é? E nós vamos conseguir resolver aqui o processo todo hoje. Então vamos lá para a pergunta do nosso irmão Filme Costa. Seria correto injetar um chip? Olha lá. Seria correto injetar um chip no corpo antes do arrebatamento da igreja para poder comprar ou vender? Essa pergunta do nosso irmão sempre está conosco. Então vamos lá. Desde já uma saudação a todos aqueles que já chegaram, né, para estar participando dessa live. Nós desejamos que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Para nós já temos dito isso aí, cada um de vocês são muito especiais, né? Os nossos irmãos, aqueles que são estudantes e estudiosos da palavra e que hoje também comemoram o seu dia, não é? A cada um de vocês, estudiosos da palavra de Deus, não é? Por essa data, 11 de agosto, que é a data que se comemora o dia do estudante, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os doutores, advogados que estão também na live, não é? O Senhor vos abençoe grandemente, porque hoje também é o vosso dia. Hoje, na verdade, se comemora várias datas, né? São várias profissões ali. À tarde, o Jonatas falou comigo, falou, pastor, são uma quantidade de profissões que se comemoram as datas hoje. Mas, amém, esses são aqueles que nós faremos menção hoje. Pastor Ciro, com oportunidade, meu jovem. E hoje também se comemora o dia do pastor Hércules, né? Esse aí. Que hoje é aniversário do pastor Hércules. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, rapaz. A turma aí não está sabendo, Ciro, mas você já sabe. Eu vou ser vô, viu?
Ô, Glória, é mesmo. Segura aí, meu filho. Segura É aí. mesmo, é mais um motivo. É mais um motivo, né? É aniversário, vem parabenizar. Neto por aí. Deus é muito bom demais da conta. Deixa eu mostrar o meu gerrão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ele tá só no sapatinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, Esse aqui, rapaz. Tá aí. Amém. Parabéns, hein? Vamos lá, então. Parabenizações e brincadeiras à parte, né? Com certeza. Eu brinquei nisso com o pastor Moisés Cecílio, que é um grande amigo, né? E também com o seu companheiro aí. Mas vamos ao que edifica, né? Com certeza, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. E antes de eu respondê-la, eu queria fazer outras. Na mesma linha, perguntas que eram feitas num passado recente, né? E que hoje nós percebemos que devemos ter cuidado com esse tipo de escatologia especulativa e aterrorizante. Então, por exemplo, vou perguntar, é correto você usar um cartão de crédito para comprar e vender? É correto usar o seu dedo digital para comprar e vender? É correto usar código de barras? Hoje tem código de barras até na Bíblia, né? Você vai comprar a Bíblia, tem a etiquetinha lá. Essa aqui mesmo, esses dias, você até mencionou isso um dia desse e eu procurei. Quando você compra ela, o código de barra está logo na plastificação. Mas pode prosseguir. Tem a etiquetinha, né? Então, tem sim. Então, veja bem, eu citei essas perguntas para nós refletirmos sobre esta também, essa questão do chip. Porque essa questão do chip, a gente fica preocupado e a gente questiona, porque é algo que é para ser introjetado, para ser colocado embaixo da pele. Então, as pessoas ficam assustadas com isso. Agora, isso já está acontecendo. Por exemplo, com animais. Né? Não sei se os irmãos têm observado. Em 2012, quando eu escrevi meu livro Erros Escatológicos os Pregadores Devem Evitar, ali eu já abordei essa questão. Mas, claro, eu escrevi isso em 2011 para ser publicado em 2012. Então, já passaram 10 anos. Veja quanta coisa que muda em 10 anos. Então, as pesquisas hoje já estão muito mais avançadas. Né? Hoje em dia, por exemplo, isso já é usado, por exemplo, em cães. Porque a coleira identifica que aquele animal pertence a alguém, mas a coleira pode ser tirada, né? Agora, quando se injeta um chip com as informações do animal, o nome do animal, a raça, o dono, o endereço do dono, é diferente. E isso pode ser acessado por meio de rádio, né? Ou seja, não tem bateria nesse biochip, que seria o termo mais correto, né? Mas ele pode ser acessado mediante rádio. Agora, alguém dirá, e nos seres humanos? Também já está sendo testado, especialmente na área médica. Já há pesquisas nesse sentido. Então, eu não vou aqui dar detalhes para essa resposta não ficar longa, mas isso tudo eu quero dizer porque nós não devemos ficar assustados com isso. Porque daqui para frente, essas coisas vão começar cada vez mais a ser tratadas com normalidade. Já tem pesquisadores que eles próprios estão injetando chip neles, na mão, com informações deles. Porque quando acontece, por exemplo, com um paciente, por exemplo, um paciente que está fazendo um tratamento de câncer, né, para acompanhamento à distância, isso já está sendo utilizado. Nos Estados Unidos, especialmente, não vou aqui dar detalhes, mas eu tenho informações aqui que poderíamos abordar, talvez, numa live especificamente. Agora, vamos à questão da marca da besta. Porque quando o irmão pergunta, claro, seria correto injetar um chip no corpo antes do arrebatamento da igreja para comprar ou vender, ele está sugerindo nessa pergunta que se um crente fizer isso, digamos que o crente tem uma doença e ele está fazendo um tratamento e o médico diz, olha, eu preciso fazer um acompanhamento diário com você. Estou colocando como uma hipótese. Eu tenho que saber da sua condição à distância. Então nós vamos, isso aqui está sendo utilizado agora, é um chip. Isso aqui vai ser injetado aqui na sua mão, né? Não vai gerar nenhum problema para você, é só um chip
mas aqui tem as informações, eu vou ficar sabendo, vou monitorar a distância. Aí essa pessoa, não, mas eu vou injetar esse chip, e se nesse chip é a marca da besta? Eu vou me tornar um adorador da besta? Porque é isso que as pessoas pensam. As pessoas pensam que a marca da besta é algo que vai ser colocado e que vai transformar, como se a pessoa fosse um robô, que automaticamente será programada para passar a adorar a besta. Ou isso vai transformar a pessoa, ela vai passar a ter o status de adoradora da besta. Veja, tudo isso é gerado por escatologia especulativa e aterrorizante. Porque, primeiro, ou nós aceitamos a doutrina bíblica, ou nós vamos ficar aí tateando no escuro. Com certeza. Porque a doutrina bíblica nossa, que nós defendemos, que nós esposamos, qual é? Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Nós cremos que o arrebatamento é um livramento para a igreja e a igreja não vai participar da grande tribulação, não vai sofrer nas garras do anticristo. Ah, mas e os santos que aparecem lá? Nós já falamos que são os mártires do período tribulacional. São pessoas que serão salvas no período tribulacional, porque Apocalipse deixa claro. Apocalipse 6, 9 e 10, Apocalipse 7, 14, Apocalipse 24 a 6, são passagens que deixam claro que haverá salvação no período tribulacional. Então, os santos desse período são os gentios, que vão se arrepender, e os próprios judeus, o remanescente judeu, que vai chegar até o fim do período tribulacional, né, como um remanescente. O texto de Apocalipse 12 também deixa claro isso. Agora, quando a gente lê Apocalipse 13, mais precisamente sobre a ação do falso profeta, o falso profeta que vai ser um preposto do anticristo. Duas bestas aparecem em Apocalipse 13. Uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. Simbolicamente, elas ali apresentam características do anticristo, que será um líder político, a besta que sobe do mar, e do falso profeta, uma segunda besta, que depois a Bíblia explica, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você lê Apocalipse 16, versículo 13, fica claro que o diabo, o dragão, ele vai formar com o anticristo, que será preposto, e com o falso profeta, que também será preposto do anticristo, por sua vez, os três vão formar uma tríade satânica, imitando a trindade. Claro que a trindade é única, né? A triunidade de Deus são três pessoas que formam um único Deus. Ali é uma imitação. O antideus, o anticristo e o antiespírito vão se juntar, não é? Para dominar as ações na terra. E aí, o capítulo 13 de Apocalipse deixa claro que o falso profeta vai seduzir e vai induzir as pessoas a adorarem o anticristo. E essa sedução vai fazer com que as pessoas aceitem conscientemente adorar o anticristo, e como prova de que elas são adoradoras do anticristo, elas vão receber um sinal, uma marca consciente. Não é para tornar uma pessoa adoradora da besta, a pessoa já é e ela vai aceitar o sinal. Tanto que quem recusar vai ser perseguido e morto, que são os cristãos do período tribulacional. Não vão aceitar, não, de jeito nenhum. Eu não vou aceitar isso aí, eu não quero adorar o anticristo, eu quero adorar a Cristo. Ah, então você não pode comprar e vender. Ou senão vai ser perseguido e morto. Porque quando diz que ele fará guerra aos santos, pressupõe que haverá resistência. Claro que haverá resistência para que haja combate, né? Então vai haver uma resistência, e nesse combate, nessa resistência, muitos serão. Agora, aqueles que não forem mortos mediante combate, vão morrer de fome, vão passar dificuldades, porque não vão poder comprar nem vender. Porque somente mediante esse sinal, essa marca visível, porque é para comprar e vender é visível. Agora, tudo que tem hoje em dia é especulação. Tudo que surge de novidade, cartão de crédito. Ah, isso aí, olha, quando surgiu, olha, código de barra. Agora é o chip. O chip, claro, ele gera... 30 anos atrás era do momento, né? O cartão de crédito. Sim. E o chip, ele gera mais medo porque é introjetado, né? Então a pessoa fala, não, vai colocar isso na minha... Né? Então é isso que gera. Mas
Vê bem, o anticristo, quando ele se manifestar e a igreja não mais estará aqui, ele vai se valer de todos os recursos que estiver à sua disposição. Mas hoje o cristão não tem que ter nada disso. O cristão tem certeza da sua salvação, tem certeza da vida eterna, ele tem certeza de que se ele morrer agora, o seu corpo que é pó vai tornar a pó, e a sua alma e o seu espírito estarão com Jesus. Ele tem certeza que se ele permanecer vivo, por ocasião do arrebatamento, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitem, pois nós, que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, antes do período tribulacional. Está claro isso aí. Então, meu amado irmão, numa eventualidade de você ter que usar qualquer recurso, não estou falando só de chip, não, qualquer outro tipo de recurso que você vier a utilizar nesse mundo, hoje, isso aí não afeta nada na sua salvação, isso não vai tornar você um adorador da besta, porque o sinal da besta não é para tornar ninguém adorador da besta. O sinal da besta, estude Apocalipse 13, a parte final. Mediante sedução, o falso profeta vai induzir as pessoas a receberem essa marca. E essas pessoas vão receberem por quê? Porque elas já terão aceitado de boa mente, livremente, elas terão aceitado espontaneamente adorar o anticristo, mas só no período tribulacional. Hoje não, hoje tem aí vários recursos, estão surgindo a cada dia e cada vez vamos ver isso no comércio e no caso do chip, mais na área médica. Os pesquisadores dos animais já utilizam, né? Já utilizam, já estão colocando chip nos animais, né? E isso aí vai acontecer também com humanos, e isso não tem nada que ver hoje, especificamente, não tem nada a ver com marca da besta. Quem diz isso está abraçando uma escatologia aterrorizante e especulativa. Maravilha, ficou muito claro. O pastor Moisés até mencionou a questão do Pix, mas eu me lembrei agora aqui. Também. Eu recebi um aviso, um SMS no meu celular. O banco, o Itaú, disse que vai mandar para mim o cartão atualizado e tal, que é para fazer pagamento por aproximação. Então vejo que já o cartão de crédito não precisa nem ser mais colocado na máquina. Antes, eu me recordo de uns 20 anos atrás, tem você isso tinha que colocar também. ele na máquina, passar o carrinho para fazer a marcação, aí você assinava um formulário. Depois hoje, o cartão de chip. Hoje você vai ao caixa eletrônico, você não precisa mais usar o cartão. Não. Você usa só digital. Acabou, você vai com o seu dedo lá, né? Então, isso aí para evoluir para uma questão de chip, para quem quiser, porque isso aí também, claro, não vai ser impositivo a priori, né? A outra coisa também, o pessoal fala da vacina, né? Porque o chip que é do tamanho de um grão de arroz, né? De maneira geral, ele pode ser introduzido mediante cirurgia ou mediante injeção. Isso aí já tem acontecido, né? Então, quer dizer, alguém pensa e a pessoa vão criando umas coisas e dizendo, tá vendo? Você vai receber a vacina contra o Covid e o camarada já tem um chip lá dentro que ele vai entrar no seu braço e tal. Então, as pessoas estão embarcando nessa canoa furada aí da especulação. Então, claro que tudo isso gera, para quem não conhece a doutrina bíblica, gera um pavor, gera um medo, mas, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, não devemos nos preocupar com esses avanços aí, avanços tecnológicos. O anticristo, quando ele se manifestar, após o arrebatamento da igreja, ele vai usar tudo isso. Mas hoje, a gente não tem motivo para se preocupar. Claro que nós somos livres para escolher, para decidir, né? Se queremos ou não. Né? Pelo menos no Brasil ainda temos aí alguma liberdade nesse sentido. Há países, lamentavelmente, que não há. Mas não devemos associar isso já ao império do anticristo, porque ele só se revelará pessoalmente, visivelmente, após o período tribulacional. Aliás, após o arrebatamento da igreja, no período tribulacional. Maravilha. Pastor, a irmã Gisele Ramos, ela quer saber se no período intermediário, se nós vamos, no estado intermediário, né? No estado intermediário, se nós vamos nos lembrar das pessoas aqui da Terra. Então, essa é uma pergunta que nós já respondemos algumas vezes, né? E é bom lembrar os irmãos que, se quiserem se aprofundar nessas questões,
acessem lá o nosso YouTube, né? Entrem lá, www.youtube.com, e escrevam Cetadeb. Escreve Cetadeb, tem um E, né? O nome é Cetadeb, mas a gente fala Cetadeb, só para você lembrar que tem um E entre o D e o B. Cetadeb, Cetadeb, né? Então você procura pelo Cetadeb, que lá você tem várias playlists das nossas lives. E a playlist das lives escatológicas está lá também com várias. Você vai encontrar perguntas que nós já respondemos várias vezes, cada vez acrescentando Essa pergunta, né? especialmente, nós respondemos ela na live 71. Então, na live 2 atrás, nós respondemos ela. Olha aí, o pastor Erickson já tem até a live. Ela facilitou o seu caminho. Eu nem gosto de falar muito, porque eu gosto que a pessoa tome tempo com o assunto, porque não tem como você aprender escatologia se você não tomar tempo. Não pegar né? para estudar, com certeza. As pessoas às vezes querem respostas rápidas. E você pode até obter, mas a resposta rápida, ela te ajuda no sentido de te dar um norte para você buscar o conhecimento. Mas se você quiser aprender mesmo, aprender e apreender a doutrina, você tem que tomar tempo, né? Então, essa questão passa aí pela compreensão do nosso estado hoje, enquanto estamos nesse mundo, o estado intermediário, que é quando a pessoa morre, e o estado eterno, que é quando, no caso do salvo, ele é glorificado. Então, são 3 estados. Hoje, nós estamos no portal, como disse Pedro. Quando a pessoa morre, vamos falar só do salvo, né? O salvo, quando ele morre, o que ele acontece? O que acontece com ele? A morte é o quê? A morte indica separação. Separação do quê? Separação da parte material da parte imaterial. Então, separa-se o corpo da parte imaterial. A parte imaterial é formada por espírito e alma. Espírito e alma têm definições diferentes na Bíblia. O espírito e a alma não são a mesma coisa, são distintos. Há definições diferentes. Tanto que a palavra de Deus, ela penetra, ela vai lá. Só a palavra de Deus entra lá. Bisturi de médico não entra, ninguém quer, mas a palavra vai lá na divisão ou a ponto de dividir alma e espírito, porque são 2 coisas diferentes, mas estão intimamente ligados, são inseparáveis, não se separam na morte. Tanto que Paulo chama de homem interior. E alguém aí cria essa discussão, dicotômico ou tricotômico, como se cada um pudesse defender a sua posição ao bel prazer. A Bíblia é clara ao apresentar o ser humano como tripartido, 3 partes. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Não é questão de ser tricotômico, ou bicotômico, ou dicotômico, né? Não é questão de se entender a bipartidaridade. Agora, se o ser humano é bipartido ou tripartido. Né? Ou tripartido, bipartido. Isso, então. Agora, tripartido e bipartido, como Paulo falou, homem interior, claro, mas ele já está considerando espírito e alma como juntos, como inseparáveis. São 2 coisas distintas. Não pense você que quando a pessoa morre, há também uma divisão em 3 partes. Como alguém defende por aí, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para tal lugar e o espírito volta a Deus. Não. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem que interpretar pelo contexto. O que define o sentido de um tempo, ao fim e ao cabo, não é o étimo, é o contexto, que alguém se apega ao étimo, tá vendo? O espírito volta para Deus. Só que a linha Eclesiastes 12:7 é espírito mais alma, é o homem interior. Não é só espírito, é espírito mais alma. Porque você vai encontrar tanto que a alma saiu, como que o espírito saiu. Você vai encontrar Jesus dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você vai ver a Bíblia falando da morte de Raquel, que a sua alma saiu. Porque a alma e o espírito são indivisíveis na morte. Constituem o homem interior, a parte imaterial. Então, esse é o estado intermediário. Quando a pessoa morre, o corpo fica na terra, na sepultura, de maneira geral, né? De maneira geral, porque há casos em que a pessoa é lançada no mar, o corpo não é encontrado e tal. Tem caso de cremação também, que nós abordamos, é uma questão sobre essa. Mas a matéria fica na terra. E Deus é poderoso para reconstituir na ressurreição.
No caso do salvo, reconstituir e glorificar, não é? No caso do ímpio, não. O ímpio ele vai ser só reconstituído, mas vai ser uma ressurreição ignominiosa, não vai ser uma ressurreição gloriosa. Agora, no estado intermediário, então, voltando, há uma separação. A parte imaterial volta para Deus em que sentido? No caso do salvo, volta para Deus mesmo. No caso do ímpio, fica sob o controle de Deus, porque tudo está sob o controle de Deus, né? Até mesmo o ímpio, quando ele morre, não pense que é o diabo que vai lançar alguém no inferno. O diabo colabora para isso. Mas quem lançará alguém no inferno é o próprio Deus. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mas resumindo agora, para não ficar muito extensa essa resposta. No estado intermediário, a parte imaterial vai para, no caso do salvo, para o paraíso. O paraíso é um céu, por assim dizer. O paraíso não é o céu final, não é o céu propriamente dito. Por isso que lá ainda, se ler Apocalipse 6, 9 e 10, você vai ver que aquelas almas dos mártires que terão morrido no período tribulacional vão estar lembrando da terra, vão estar tendo lembranças negativas e até pedindo que Deus vingue o sangue deles que foi derramado, né? Porque nesse estado intermediário, a pessoa ainda tem lembranças, biblicamente falando, mesmo estando no paraíso. No estado glorioso, aí é posterior, é após o arrebatamento, né? Porque diz 1 Coríntios 15 que o que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade só no arrebatamento. E aí é uma ressurreição gloriosa, né? A parte que está no paraíso, sim, a parte material na terra, corre a transformação e a glorificação, e a partir daí, aí cumpre-se o que está em Apocalipse 21. Aí já é um estado eterno, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais nada negativo. Agora, respondendo objetivamente, então, estado intermediário, vamos nos lembrar das pessoas aqui da Terra? Vamos nos lembrar, mas vamos estar também sendo consolados. Lembre-se lá de Lázaro, que ele era consolado, ele estava no seio de Abraão e era consolado. Ora, para que eu preciso consolar alguém que já está no estado final eterno, né, pessoal? Ele era consolado justamente porque ele ainda estava preso a algumas coisas negativas, algumas tristezas, mesmo estando já num plano melhor. Claro que quem morre hoje já está, porque tem que distinguir os três planos: na terra, no estado intermediário e no estado eterno. No estado intermediário ainda há tristeza. De alguma forma, a pessoa está... Não é o céu propriamente dito, o céu final. Então, por essas passagens que nós citamos, ainda há alguma lembrança, alguma tristeza, porque a pessoa é consolada. Mas, após o arrebatamento, aí sim, estaremos num estado de perfeita alegria na presença de Deus e seremos consolados, o Senhor enxugará toda lágrima. Então, nada mais negativo terá efeito sobre nós. Maravilha. Tá aí. Tá explicado. Olha, então, o pastor Moisés pode me corrigir aí se eu tiver errado, viu, pastor Moisés? Então, vamos lá. A irmã Gleice Maciel... o pastor Moisés, inclusive, o irmão fez citação aí do dia do advogado, pastor Moisés Cílio, né? Parabéns. Tá ele aí. Aí... Com certeza. É um homem do direito aí. Com certeza. Prosseguimos aqui então, pastor. A irmã Gleice Maciel e também o Jeremias, eles fazem as perguntas no mesmo sentido, referente ao terceiro templo. Quem é que vai construir o terceiro templo? Não é? Se é esse Messias que os judeus estão aguardando, que irá fazer a construção, e ainda se esse Messias que os judeus estão aguardando é o falso profeta, e também se quem vai construir o terceiro templo, se é o anticristo ou se é o falso profeta. E a dúvida também é em que época
que será reconstruído o templo. Se será antes da grande tribulação, se será antes do arrebatamento da igreja, será no período tribulacional, enfim, em que momento que ocorrerá a construção do terceiro templo e quem é que o fará? Bom, muito bem. São várias perguntas, todas elas alusivas ao terceiro templo, né? Terceiro templo. Quem vai construí-lo, quando, como. Então, vou tentar sintetizar aqui para não ficar uma resposta muito extensa. Então, os judeus religiosos, eles aguardam o Messias. Os judeus religiosos, né? É bom que se diga isso. Mas isso não vale para Israel como nação, porque quem vai a Israel hoje, a pessoa às vezes tem uma visão apaixonada de Israel, né? Mas quando a pessoa chega lá, ela depara com um Estado, né, que tem religiosos, mas tem muita secularização também. É um Estado altamente secularizado, né? Então, quando você fala que Israel está esperando o Messias, não é algo assim que você deve acreditar que é todo Israel. Tem lá os judeus religiosos que ainda guardam a lei mosaica e tal, em certo sentido, né? Claro. E eles estão aguardando o Messias. Eles não creem que o Messias foi Jesus. O que acontece? O anticristo, ele vai ser um líder político. O pessoal muitas vezes cria aquela ideia de que para os judeus aceitarem o anticristo, ele tem que ser um judeu, porque, segundo essa tese, ele vai se assentar no templo e somente um judeu poderia... Veja, é uma tese infundada, porque Jesus, quando se refere ao abominável da desolação, lá em Mateus 24:15, ele faz referência a Antíoco IV, Antíoco Epifânio, que viveu no período interbíblico, porque ele, o abominável da desolação, foi isso. Só que Jesus, o que Jesus quer dizer? Quem lê entenda. Ele quer dizer o seguinte, olha, aquilo ali foi uma amostra, não foi o cumprimento final. E isso ainda vai acontecer na grande tribulação. O que Antíoco Epifânio fez é uma amostra do que será feito no período tribulacional. E aí eu pergunto, Antíoco Epifânio era judeu? Não. Antíoco Epifânio era grego. E Antíoco Epifânio tanto sacrificou o porco, profanando o templo, como também introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. Ele profanou o templo. O que o anticristo vai fazer através do seu preposto, porque não vai ser ele diretamente, necessariamente, porque ele será um líder político. Ele vai ter um preposto, ele vai ter um assessor, que será um líder religioso, que é o falso profeta. Esse líder religioso é que vai comandar as ações religiosas, por assim dizer, né? Então, claro, num primeiro momento, o anticristo fará um acordo com muitos, diz Daniel 9, não é só com Israel. Alguém pensa que ele vai fazer acordo só com Israel, diz que ele fará acordo com muitos, por uma semana. Já explicamos aqui que são 7 anos, é uma semana de anos, porque também nenhum líder político faz um acordo de uma semana só. Imagina o Joe Biden lá, assinando um acordo lá na ONU, tal, dizendo, olha, vou assinar aqui um acordo só por uma semana, 7 dias. Não, ninguém faz um acordo só por 7 dias. É claro que ali, pela interpretação correta que nós feito aqui segundo a graça de Deus, são 70 semanas, são 490 anos. Então a última semana que falta são 7 anos. O anticristo vai fazer um acordo com muitos, um tratado com muitos, por 7 anos, só que na metade da semana, na metade desses 7 anos, ele vai se revelar como inimigo de Deus de fato, né? Porque no primeiro momento ele vai ser um camarada, pressupõe-se pelo texto bíblico, ele vai ser um camarada que vai usar de diplomacia, conversa com um, conversa com o outro. Veja, para convencer os árabes a que seja levantado o terceiro templo. Irmãos, enquanto o pastor Ciro volta, eu quero apresentar aqui para os irmãos o box, não é? Esse que nós lançamos recentemente, aplicação ministerial. São 4 cursos de formação, de qualificação ministerial, que você pode estar adquirindo com um desconto substancial. Esses 4 cursos, não é, que eu vou abrir aqui para poder mostrar em separado para os irmãos. Ó, são 4 cursos que nós já temos oferecido através do CETADB.
Olha, aqui está o livro do curso de Perguntas Escatológicas, que é material lançado através do CETAD, material escrito pelo pastor Ciro Sanches Iborde. Este o curso que nós lançamos agora em fevereiro de 2021. Esse aqui também, curso para formação de jovens pentecostais. Esse curso que nós lançamos no mês de outubro do ano de 2019. Depois, este aqui, o curso para formação de obreiros, para cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores auxiliares. Um curso que dá um norte muito importante para o dia a dia da prática ministerial. E também o curso para formação de capelães. Esses 4 cursos, se você os adquirir de forma separada, ele vai custar R$ 530. Os 4 cursos com o livro, com acesso à videoaula, com a emissão do certificado, no caso do curso de capelania, também com a credencial de capelão. Em separado, cada um desses cursos, o total dá R$ 530. O que nós fizemos foi lançar um box que você pode adquirir em uma compra única com um desconto que hoje está em 40%. Então, você consegue adquirir o box com os 4 cursos por R$ 330. Este valor estará à disposição dos nossos irmãos até o final deste mês de agosto, até 31 de agosto. E você pode adquirir o box através do nosso site www.cetadib.com.br. Assim que você acessa, o Bruno já vai me ajudar dando acento ali, ó. Pronto, na parte que está em preto. Aí, Ciro Iborde, esse, e enviar. Pronto, você pode adquirir através do site cetadib.com.br o box com os nossos 4 cursos ministeriais. Curso para formação de capelães, curso para formação de jovens pentecostais, curso para formação de obreiros e o curso de perguntas escatológicas. Com esse super desconto, apenas através do site cetadib.com.br. Pois bem, meu pastor, caiu o sinal aí, congelou tudo, aí eu tive que sair e entrar novamente. Mas agora ficou jóia, tá no jeito. Eu não estava... Maravilha. Podemos prosseguir, então, pastor, então. Só para... Vamos concluir, então. Então, em resumo, o terceiro templo ele só vai ser construído depois que a igreja for arrebatada, né? Hoje há movimentos aí nesse sentido, mas quem vai fazer esse trabalho, pelas profecias bíblicas, é o anticristo. Aí vem a pergunta, mas o templo que aparece lá em Ezequiel, com aquelas dimensões e tal, aquele templo, será que aquele que é o terceiro templo? Alguém já está supondo que vai haver um 4º templo, né? Mas eu penso que, porque também não há menção de que o terceiro templo será destruído, porque Deus vai preservar o remanescente israelita, vai livrar Jerusalém, né, também da destruição, no caso lá do levante Gog e Magog, né, na verdade Gog da terra de Magog, né, que depois aparece em Apocalipse como Gog e Magog, dá a impressão que são 2 povos, né, mas ali é porque ali é metafórico, mas no caso de Ezequiel 38, 39, é Gog da terra de Magog. Então Deus vai dar esse livramento e tal, Jesus também virá, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e tal. Então eu acredito que esse templo que será levantado após o arrebatamento da igreja, ele vai... Claro que Deus pode também agir no sentido de fazer com que esse templo tenha as dimensões e tal, conforme está lá em Ezequiel, né? Porque em Ezequiel ali tem uma descrição bem detalhada de como será o templo no milênio. Então fica essa dúvida se aquele templo será o templo que vai ser erigido por ocasião do império do anticristo, porque o templo vai existir no período tribulacional, porque senão não tem como se cumprir a profecia de Mateus 24 e 15, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, a profecia de 2 aos Tessalonicenses 2, né, que Paulo também fala disso. Então, todas essas profecias aludem ao templo, que será levantado após o arrebatamento da igreja. Não hoje, né? Porque hoje há movimentos nesse sentido. Alguém dirá, mas como que vai construir um templo tão rápido?
Veja, a gente vê aí, hoje em dia, como a engenharia, né? A parte arquitetônica e da engenharia evoluiu, né, a ponto de a gente ver no meio dessa pandemia quantos hospitais aí de campanha, né, que foram levantados e tal em Mas tempo recorde. A Então, China mesmo, quando iniciou a pandemia, eles levantaram um hospital lá para muita gente em menos de 30 dias, 20 e poucos dias. Então tem sim. tecnologia para Então, isso hoje, com certeza. isso não é difícil de acontecer. Então, eu acredito que juntando as duas respostas, né, juntando as duas partes, aí eu acho que deu para Eu vou deixar responder, claro. de certa forma, tudo que foi perguntado, né? Pronto. As próximas duas foi feita uma pelo Gomes Kleb, que deve ser, imagino que o Kleber Gomes, e o Papo Bíblia. No milênio, as pessoas vão morrer, e a outra feita pelo Papo Bíblia é: haverá morte no milênio? Bom, essa é uma pergunta que não tem como a gente especular, né? Tentar falar mais do que está escrito. A gente só responde objetivamente que haverá morte no milênio, porque haverá povos naturais. A igreja participará do milênio, já glorificada, claro, a igreja estará glorificada, estará revestida de imortalidade, né, como diz o texto de 1 Coríntios 15, e a igreja vai participar, porque tem a promessa de Jesus de que nós nos assentaremos com ele no trono. Inclusive tem uma promessa específica para os 12 apóstolos. Claro, os 12 precisam estar salvos, né? Aí Judas. Bom, Judas foi substituído, justamente porque ele perdeu a salvação. É um caso que a gente geralmente não arrisca dizer se a pessoa foi salva ou perdida. Mas Pedro fundamentou ali em Atos capítulo 1, né, quando ele cita os Salmos, ele fundamentou a substituição de Judas justamente nessa questão da perda, né, que ele perdeu o seu lugar, não no sentido de que ele morreu, porque depois Tiago morre também, né, Tiago foi morto à espada, e ninguém falou que Tiago precisa ser substituído. Não é porque Judas morreu, ele foi substituído porque ele perdeu o seu lugar ali no colégio apostólico, porque ele perdeu a salvação. Para que essa profecia de Mateus 19, 28 se cumpra, que os 12 vão se assentar para julgar, no sentido de governar, né, os 12 têm que estar salvos. Agora, se vai haver morte no milênio, entre os povos naturais, o texto que a gente vai ler é Isaías 65 e 20. Não sei se o irmão pode ler, ou o pastor Moisés Cecílio aí poderia ler para nós. Isaías 65 e 20, por gentileza. Agora aqui, ó. 65, 20 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, esse versículo ele mostra tanto que haverá morte, como também mostra que haverá pecado, né? Porque quem vai estar no milênio, entre os povos naturais, claro, não será mais tentado pelo diabo, porque o diabo estará preso. Só que não se esqueça, o diabo, embora ele seja chamado de tentador, nós não somos tentados apenas pelo diabo. Nós somos tentados pelo diabo, claro que é o tentador, somos tentados pelo mundo, né, aquilo que está diante dos nossos olhos, mas a maior tentação que nós temos é da nossa natureza carnal, que é o pior tipo de tentação, porque ela está dentro de nós. A tentação de Satanás é de fora, né? Tanto que Jesus, né, fazendo aqui uma comparação, o Senhor Jesus ele se fez homem como nós, mas ele se fez homem sem deixar de ser Deus. E por isso que Jesus, quando a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, claro, ele foi tentado de fora para dentro, e não a partir da sua própria natureza, porque ele nunca pecou, a sua natureza era uma natureza santa, é uma natureza santa. Nós não, nós temos uma natureza caída, mas quando nós formos transformados, hoje nós somos libertos do poder do pecado. No corpo glorificado, nós somos libertos da presença do pecado. Agora, no caso dos povos naturais, eles ainda terão a presença do pecado, porque eles são naturais. E eles vão pecar e também vão estar sujeitos à morte. Claro que vai haver longevidade, existe promessa de longevidade, o texto até diz aí que o jovem morrerá de 100 anos, né?
Mas o texto também diz que haverá morte, né? O jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá morte, sim, no milênio. Quanto a maiores detalhes, vamos aguardar, não é? Porque a Bíblia não dá tantos detalhes assim. A Bíblia só apresenta aquilo que a gente precisava saber. No mais, Romanos 8 e 18. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, muita coisa ainda há de ser revelada. É isso aí. Meu pastor, então vamos lá. O Júlio Nilson e o Valberlando, eles perguntam a respeito das duas testemunhas. Quem são? E eu sei que o Ciro sabe quem são as duas testemunhas. Ou não. Aí a pergunta, tem alguns candidatos aí, né? A pergunta do Júlio Nilson é a respeito de serem Elias e Enoque, por causa dos acontecimentos alusivos ali aos personagens. Então está aí a oportunidade para a resposta, esclarecendo a dúvida de muitos, não só desses dois, né? Sim, pastor Ego, já falamos também bastante sobre essa questão, né, as duas testemunhas. Já falamos bastante sobre essa questão, né, as duas testemunhas, mas sempre é bom a gente relembrar aquilo que foi dito e talvez acrescentar alguma coisa que possa ajudar nossas irmãs, nossos irmãos que estão aí curiosos, né? Porque isso faz parte mais da curiosidade, né? Porque a igreja não estará aqui no período tribulacional, repito. Mas o povo quer saber quem serão as duas testemunhas, quem são os 144 mil e a marca da besta. O pessoal fica interessado com essas coisas que são posteriores ao arrebatamento. Mas é importante a gente responder aquilo que está na Bíblia. O que está na Bíblia a gente fala com toda certeza. No que tange as duas testemunhas, a gente sabe que há muitas especulações. O irmão citou aí Elias e Enoque. Por que o pessoal fala Elias e Enoque? Porque os dois não morreram. E lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então, quer dizer, se aos homens está ordenado morrer uma vez, alguém dirá, só pode ser Enoque e Elias, porque eles não morreram. Só que quem diz isso se esquece que as duas testemunhas vão se levantar, Deus vai levantá-las no período tribulacional. E no período tribulacional a igreja já terá sido arrebatada. Então veja bem, os vivos que vão ser arrebatados também não terão passado pela morte. Então se esse critério vale para Enoque e Elias, também vale para todos aqueles que vão ser arrebatados sem ter passado pela morte, né? Porque todos eles vão ter que voltar para morrer, porque a tese diz isso, que Elias e Enoque têm que voltar para morrer, porque as duas testemunhas vão morrer. Então isso aí é uma especulação realmente que não se sustenta, né? Aí o pessoal fala de Elias e Moisés, porque Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração. Elias é o representante dos profetas, Moisés é o representante da lei. Também tem uma especulação interessante nesse sentido. Só que Jesus, quando se referiu ao Elias que haveria de vir, ele disse que foi João Batista. João Batista, ele... E dentre os nascidos não houve maior profeta do que ele. Ele é o Elias que haveria de vir. Então, a profecia que diz lá que viria o Elias, de Malaquias, Jesus disse que foi João Batista. Claro que a profecia tem o aspecto... Porque, veja bem, irmãos, a gente tem falado disso aqui. É o caso da dupla referência. Tem profecias na Bíblia, como essa do abominável da desolação. Já se cumpriu parcialmente no período interbíblico com o Antíoco Epifânio, mas tem um cumprimento final. Tem um cumprimento final. É o caso também do Elias que há de vir. Jesus falou que o Elias que havia de vir já veio, que é João Batista. Só que João Batista é o Elias da primeira vinda. Porque os profetas, quando profetizavam, eles não viam as duas vindas. Eles enxergavam como se fosse um monte. E eles descreviam aquele monte. Agora veja o privilégio que nós temos hoje na nova aliança. Como o autor de Hebreus diz, que nós pertencemos a uma aliança melhor. Por isso que o menor no reino de Deus é maior que João Batista, porque nós somos privilegiados. Hoje nós já sabemos que a montanha, o monte, atrás dele tinha um vale e tem outro monte. Os profetas viam só um monte, eles descreviam aquele monte. Tanto que quando Isaías fala de Jesus, lá em Isaías capítulo 61, ele junta tudo, ele diz que Jesus viria na primeira vinda e tal, e para pregoar
aos pobres e tal, e daí a pouco ele fala do dia aceitável do Senhor, e depois já começa a falar da vingança, tomando vingança. Isso é para a segunda vinda. Só que Isaías só enxergava uma vinda, ele não sabia que Jesus viria para depois voltar para o Pai e vir de novo. Eles achavam que Jesus ia resolver tudo na primeira vinda. Tanto que João Batista, quando estava na prisão, mandou perguntar: és tu mesmo ou temos que esperar outro? Porque ele achou que Jesus ia resolver tudo. Ele não tinha o entendimento que nós temos hoje, que Jesus morreria e que depois ressuscitaria, estaria com o Pai, para depois voltar para buscar a sua igreja, como Jesus disse, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, por conta disso, o Elias que veio é o Elias da primeira vinda. Só que lá em Malaquias 4, versículo 5, se a gente puder ler esse texto também rapidamente, pastor, já caminhando para o fim, não é? Malaquias? Malaquias 4 e 5. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, versículo 5, por gentileza. Pensa que o Malaquias sumiu da minha Bíblia aqui, filho. Da minha Bíblia pentecostal. Não pode, depois do Zacarias. Vamos lá, gente. Chegou aqui. 4 e 5 de Malaquias. É isso aí. A minha Bíblia é Malaquias pentecostal. 4 e 5. Ainda tem mais um estudo de dízimos aqui no meio. Olha só que coisa. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, Jesus disse que Elias já veio, que esse Elias é João Batista. Só que João Batista é o Elias da primeira vinda, porque o dia grande e terrível do Senhor não veio ainda. Né? Isso virá. Então, virá um outro Elias. Só que se o Elias da primeira vinda foi João Batista, por que o Elias da segunda vinda tem que ser o próprio profeta Elias? Não. Isso é, na verdade, uma representação. Quando a Bíblia diz que virá o Elias, é um representante dentre os profetas que Deus vai levantar, que vai ter as características similares ao do profeta Elias. Né? Então a gente pode aplicar isso às duas testemunhas. Uma delas, com certeza, eu penso, né, vai ser esse Elias que há de vir. E tem o outro profeta. Agora, eu vejo que são dois profetas que Deus vai levantar no período tribulacional. Né? E que, pela lógica, veja bem, são pessoas que vão se converter no período tribulacional. Né? Porque se a igreja vai ser arrebatada, não tem sentido ficarem dois servos de Deus aqui, né? Porque se os servos de Deus vão ser arrebatados, por que Deus vai arrebatar e vai deixar só dois? Né? Então, todos os salvos, verdadeiramente salvos, vão ser arrebatados. Então, as duas testemunhas, não sabemos, né, quem serão essas duas testemunhas, mas vamos esperar, porque assim como não sabemos também quem será o anticristo, né? Hoje tem muita gente especulando, dizendo que é este, aquele. O anticristo só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, visivelmente. Hoje a gente pode aí achar que é um, é outro. Não é pecado você especular. Você só não pode ser dogmático. Como tem gente aí, é o Macron, não é fulano. Isso aí é um perigo. Nós não temos essa permissão. Podemos achar, pensar, acreditar, supor, mas não ser dogmáticos nesse sentido, porque a Bíblia não nos dá aí a convicção, não é? Maravilha. Pastor, eu acho que nós podemos então partir para essa última, a respeito das trombetas, que também é uma questão que gera, para muitos, não é, um conflito a respeito das trombetas, porque tem trombeta tanto de Paulo em Coríntios, quanto as de Apocalipse. Então, a pergunta do Julenilson é justamente nesse sentido. É verdade que a sétima trombeta é a do arrebatamento? Então, com respeito a essa última trombeta, né, os nossos irmãos de outras tradições, especialmente os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas, eles forçam essa interpretação de que a última trombeta que Paulo menciona em 1 Coríntios 15, 52, é a sétima trombeta de uma série de juízos lá de Apocalipse 11, versículo 15. Eles forçam. Por que eles forçam? Porque, veja,
não tem como você harmonizar 1 Coríntios 15, 52 com Apocalipse 11 e 15. Por que não? Porque Paulo escreveu aos Coríntios 30 anos antes de Deus revelar para João o Apocalipse. E a Bíblia deixa claro que Deus revelou para João o que está em Apocalipse. Paulo recebeu, claro, a revelação do arrebatamento, ele tinha intimidade com Jesus, mas Deus revelou para João o período tribulacional. A Paulo, Deus revelou o arrebatamento, os desdobramentos, mas para quem Deus revelou pormenores do período tribulacional, que pode ver que o livro de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 18, é tudo a descrição do período tribulacional. A quem Deus revelou isso? A João. Então, Paulo não sabia, Paulo não tinha conhecimento de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, essa sequência de juízos que Deus revelou para João. Então não tem sentido você associar forçosamente que a última trombeta que Paulo se referiu em 1 Coríntios 15, 52 é a 7ª trombeta, até porque não bate, as narrativas não batem. Porque a 7ª trombeta de um período de 7 é ali no meio do período tribulacional, né? A igreja será arrebatada antes. Então, irmão Ciro, como que o irmão explica? Por que Paulo usou esse termo última trombeta? Ele se referiu às trombetas dos israelitas? Também penso que não. É uma hipótese, mas eu não penso que essa é a melhor. Por quê? Porque Paulo estava escrevendo uma igreja gentílica, aos coríntios. Eles conheciam muito do mundo grego, eles não conheciam do mundo dos judeus, né? Claro que Paulo pode ter apresentado alguma noção para eles, né? Mas ele não explica nada antes disso e já fala, última trombeta. A impressão que dá é que era uma expressão, um termo familiar. Era algo que eles conheciam bem, era algo ligado ao mundo dos romanos. Porque os romanos também tinham trombetas. Engana-se quem pensa que só judeus tinham trombetas. As trombetas eram muito utilizadas pelo exército romano também. Então, se você pesquisar na literatura aí antiga, você vai ver que os romanos tinham trombeta. Tinham trombeta. Se você ler lá as obras sobre as obras épicas, né? Tal, você vai ver que eles tinham trombetas e tal. Você vai ver que tinha trombeta para desmontar, para levantar acampamento, para levantar-se da cama. E a última trombeta era uma trombeta para marchar, para ir à guerra. Ou seja, era a última trombeta, tinha vários toques que davam vários avisos que eram para ser feitos ao longo do dia, e quando tocava aquela última trombeta, era um toque especial que o pessoal entendia, o exército entendia que era para marchar. Então, isso permite uma associação com a última trombeta ligada ao arrebatamento. Por quê? Porque será uma trombeta de convocação. É a trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. É uma trombeta de convocação. É uma trombeta que põe fim à era da igreja. Então, meu querido irmão, a 7ª trombeta não é. A 7ª trombeta de Apocalipse 11, 15 não é a mesma trombeta do arrebatamento. São os irmãos pós-tribulacionistas e mesotribulacionistas que, por conveniência, forçam essa interpretação. Por quê? Porque os mesotribulacionistas dizem que Jesus vai vir no meio do período tribulacional. Então, eles querem fazer com que Jesus venha exatamente naquele ponto. Só que isso aí, quem sabe numa outra live a gente possa explicar melhor, gera uma série de problemas para eles. Não se sustenta. Eles vão ter, porque não dá para harmonizar. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, forçam harmonizações que são impossíveis. Eu já citei aqui, só para concluir numa outra ocasião, sobre as ressurreições. Não tem como você harmonizar a ressurreição do arrebatamento com a ressurreição de Apocalipse 20. Ambas fazem parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é um termo técnico. Não é alusão a um evento único. Primeira ressurreição, irmão e irmã que está me ouvindo, ponha isso na cabeça. Primeira ressurreição é a designação da ressurreição dos salvos. Só que isso vai acontecer em etapas. Cristo as primícias, depois o som de Cristo. No arrebatamento, vai ter uma ressurreição. Mas no fim do período tribulacional, os mártires também vão ressuscitar. E a Bíblia diz, esta é a primeira ressurreição. É termo técnico, claramente. Designa a ressurreição dos justos.
Tanto que no arrebatamento, a ressurreição ocorre quando Cristo está nos ares. E iremos ao encontro do Senhor nos ares. A pessoa ressuscita, o morto em Cristo ressuscita, é transformado e vai ao encontro de Cristo nos ares. Na ressurreição do capítulo 20 de Apocalipse, Jesus já vai estar na terra, os 2 pés na terra, e diz que aqueles que foram degolados, veja como a Bíblia é clara, é uma referência aos que foram mortos no período tribulacional, foram degolados pelo anticristo. Está escrito lá, está claro. Não dá para harmonizar uma coisa com a outra. Então, o caso das trombetas é a mesma coisa. Não dá para harmonizar 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 com Apocalipse 11, 15. Isso é forçar a Bíblia a dizer o que não diz, né? Então, é melhor nós interpretarmos a Bíblia com cuidado e saber que a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Maravilha, meu pastor. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar por aqui e retomamos então já com o nosso próximo tema, que são as perguntas bíblicas a partir da próxima live, não é? Então, todas as perguntas escatológicas que não foram respondidas, mas as que entraram nessa live de hoje, nós vamos colocar na nossa programação. A pergunta escatológica está no nosso temário, é o 4º item do temário. E perguntas bíblicas, que vai entrar então a partir da próxima live, é o 5º item do temário, e depois nós voltamos para o item primeiro, que são as perguntas teológicas. Só para esclarecer aqui rapidamente, o irmão que perguntou aqui, ó, a irmã Cleia, né? Sim, minha irmã, 30 anos, porque Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, né? Por ocasião do império. Quem estava no domínio era o imperador Diocleciano. Então, a maioria dos eruditos concorda que João escreveu. Ele recebeu a revelação em Patmos, quando estava exilado, mas escreveu em Éfeso, né? Por volta do ano 95. Ou seja, Paulo escreveu aos Coríntios aí muito tempo antes. Pelo menos, eu falei, pelo menos 30 anos, mas pode ter sido até mais do que isso. Porque também tem como você saber as datas, porque há descobertas arqueológicas que mostram que Paulo esteve com aquele procurador, lá o Gálio, né? Aquele procurador da Caia, Gálio, e tem registro em Roma e também tem achados arqueológicos que mostram que Gálio, ele governou ali entre os anos 51 e 52, né? Por aí. Então, quer dizer, muito tempo, né? Antes de Deus revelar a João aqueles pormenores do Apocalipse. Maravilha. Meu pastor, então é isso. Reforçando então para os irmãos, o nosso box, aplicação ministerial, você pode adquirir através do site. 4 cursos com um super desconto, 40% de desconto. Esses valores estarão à disposição através do site até o dia 31 de agosto. Então, aproveita assim que acaba a live, acesse lá e adquira logo o seu. O pastor Ciro já recebeu o dele de grátis. O pastor Moisés está aqui e também vai ganhar o dele, né? É isso aí, é muita benção. Meus irmãos, eu quero desde já agradecer. Eu estou um pouco mais distante hoje aqui e no auge dos meus 40 e poucos anos a leitura já não é tão boa. Mas ficou, né? Bom, hein? As letrinhas ficaram miúdas para que eu consiga ler o nome de todos ali. Mas agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa live, que tem participado conosco. Tem sido um tempo de muito aprendizado, tem sido um tempo de reciclagem, não é? De aprendizado, de conhecimento, e isso tem sido muito bom. Eu mesmo, ao longo desses já mais de ano e meio praticamente, tenho aprendido muito. Deus tem acrescentado e é sempre bom a gente estar renovando o conhecimento e aprendendo da palavra do Senhor. Pastor Ciro, com a oportunidade aí para dar a sua saudação aos irmãos, e nós estaremos na sequência concluindo essa nossa live de número 73. Não, só agradecer, né, o privilégio de poder participar de mais uma live. E eu só não participei de uma ou duas, né? Duas. Acho que foram, duas, né? Duas. Uma foi suspensa, né? Uma não teve, de fato. Eu só não participei, por causa daquele problema que eu tive de saúde, mas também tem sido momentos de muito aprendizado, né? Tenho aprendido muito com o irmão e as perguntas que chegam. E um privilégio. Deus abençoe nosso
pastor Ercos, nosso diretor, que hoje, repito, está completando mais um ano de vida, está aí todo elegante aí, né? E que Deus abençoe pastor Hércules, que está bem de saúde também, para a glória do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Hércules, a irmã Eliane também, nossa diretora, né? Vice-diretora do nosso CETADB, todos os nossos alunos, nossos professores, os líderes, e o pastor Moisés Cecílio, que também é um dos líderes aí, né, do nosso CETADB, e que tem impulsionado o ensino, tem colaborado aqui no Rio de Janeiro, especialmente em todo o estado, para que muitos se engajem, né, nessa última hora. Muita gente está desapercebida, mas o pastor Moisés Cecílio, né, a gente fez uma brincadeira no início, porque temos uma certa intimidade, mas o pastor Moisés Cecílio é um homem sério, temente a Deus, um homem que tem levado, conduzido a obra lá em Silva Jardim, né, que nós conhecemos bem, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, e também em todo o estado, né, ocupando cargos importantes na nossa convenção, na nossa SEADER, né, aqui no Rio de Janeiro, e fez um grande trabalho para a glória do Senhor. E o pastor Ercos, que eu tive a honra de conhecer em 2005, lá em Cacoal. E desde então, nossas almas se irmanaram para nós fazermos a obra do Senhor. Então, Deus abençoe. Parabéns mais uma vez, pastor Ercos. É um privilégio poder fazer parte dessa família maravilhosa e abençoada, o nosso CETADB. Glória a Deus. Aí, o pastor Moisés, ele acabou o culto ontem lá em Silva Jardim. Diz ele que quebrou tudo lá, entendeu? Deu a bênção apostólica, se jogou para dentro do carro, viajaram a noite inteira, porque daqui para lá são 1.260 quilômetros. Né? Viajou a noite inteira e chegou aqui para almoçar com a gente hoje. E nós começamos Esse almoçando. É ousado, hein? Nós começamos almoçando Admiro. E não paramos de comer até agora, entendeu? Antes da live a gente estava ali, agora vai ter um chazinho com bolacha e tal, porque o negócio é bom, né, meu irmão? É desse jeito. É uma benção. É uma benção, é uma benção. Eu tô lembrando de 2000, eu estava me lembrando de 2017, quando tive o privilégio de estar aí, né? Então, ele estava gravando as aulas. O Moisés está dizendo que está faltando você voltar lá no Silva Jardim, entendeu? Vamos. Deus proverá. Com certeza. Mas, de fato, 2017 nós tivemos aqui, também por ocasião do meu aniversário, coincidiu que você estava naqueles dias aqui gravando, não é? E nós fizemos ali um costelão no fogo de chão. Um negócio bom demais da conta. Vai rolar. Eu tenho as fotos. Vai rolar, mas vai ser amanhã. O costelão vai rolar, mas é amanhã. Olha aí. Depois o irmão me manda aí pelo. Depois o irmão me manda pelo Sedex. Aí, ó. Não, o Moisés leva. Na passada ele deixa lá em Niterói. Aí, ó. Mas não, acho que ele. Pode falar. Tá certo. Mas é uma satisfação, Ciro, é uma satisfação de poder estar realizando esse trabalho junto, colaborando, cooperando com os nossos irmãos, com os nossos alunos. Tem sido de grande valia. Nós louvamos a Deus. Nós vamos, então, encerrar a live hoje e vamos orar pela vida do André, que eu mencionei no início. O André, ele é irmão do Mateus, que é funcionário do CETADB, e o André está tendo problemas renais já há 2 anos, mas agora se complicou a ponto dele precisar fazer hemodiálise. Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a vida do André e que o Senhor faça uma obra na vida dele, né? O Senhor pode curar, e eu creio assim, e nós vamos orar pedindo que o Senhor faça esta obra de uma forma especial. O pastor Moisés vai estar dirigindo a oração, porque o Anderson já orou no início, né? Então agora o pastor Moisés estará orando, nós estaremos aqui concordando na sua oração, pedindo a cura da vida do André e de todos aqueles que estão aqui conosco e que também precisam da bênção do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, porque eu creio que para Deus não há impossíveis. É o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, e eu fico com a palavra: não há impossíveis para o Senhor. Pastor Ciro, mais uma vez, Deus abençoe você. A irmã Luciana, não é? Ela mandou uma mensagem para a gente, fico agradecido. Também a irmã Júlia, Deus abençoe a sua filha. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Moisés. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estarmos falando com o Senhor.
Ah, Senhor Deus, e nesta hora nós queremos entregar nas tuas mãos o André, Senhor, esse pedido de oração. Ó Deus, que o teu servo fez em favor, Senhor, do irmão, do funcionário, ó Deus, aqui do CETADB. Que a tua boa mão de poder seja estendida sobre a vida deste jovem e que haja cura, milagre, que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Abençoe a todos, toma todos nas tuas mãos. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor, mais uma vez, Deus abençoe você. Nossa saudação aí a todos. Retornamos então na próxima quarta, para a glória de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, fico agradecido aqui pela presença de cada um de vocês. Mais uma live conosco. A próxima semana já será a de número 74. Até lá, Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.